Bom dia. Bom dia, Kelly Bittencourt. Bom dia, ouvintes, novamente. Bom né? dia. Estamos acompanhando esse assunto há horas já, importantíssimo com suas repercussões políticas e também, é claro, econômicas. Aliás, né, Kelly, eu tendo a achar que Trump é muito mais empresário do que político, né? Em qualquer uma das... É impressionante, porque até o próprio tarifaço ao Brasil, que em diversos momentos ele trouxe o assunto Bolsonaro, fez ataques às instituições brasileiras. Eu sou da linha de alguns economistas norte-americanos que acham que isso foi só uma cortina de fumaça. Não, que ele queria... brasileiros também dizem, né? O Antônio da Luz sempre disse isso nas entrevistas que falou conosco. Ele disse assim, olha, política, eu desconfio muito, acho que não tem nada a ver com essa questão, não. Exatamente o que a gente está dizendo. O Trump tá nem aí para a família Bolsonaro do ponto de vista político, institucional brasileiro, assim como ele não tem, assim, né, como nós estamos vendo hoje, com muita preocupação com soberania de países, né? Ele tem por trás mesmo um receio econômico, um receio da união com o Brasil, China e outros países que possam formar uma potência econômica que possa tirar os Estados Unidos do trono de maior economia do mundo. Mas achei muito importante os pontos que o entrevistado falou antes para vocês, nos quais ele cita que em algum momento foi posta esta possibilidade, claro, não o detalhe da operação, que seria para capturar Maduro, né, que teria como foco o presidente. Isso ficou claro na hora que nós começamos a juntar as pecinhas dos alvos dos ataques desta madrugada. Talvez isso não tenha sido detalhado, mas que a incisiva ocorreria com mais intensidade contra a Venezuela. Dificilmente isso não foi colocado nessa mesa de negociação que está ativa, né, Kelly, nos últimos meses. É uma mesa de negociação que vem desde o ano passado, desde 2025 ali, com a busca de uma solução para o tarifaço que foi imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, que é um dos mais atingidos por essa política comercial de Trump. E o professor trouxe uma afirmação que me chamou muito a atenção, que os Estados Unidos não conseguem ter a penetração que precisam ter na Venezuela sem um apoio, ainda que não oficial, de Colômbia e Brasil. Exatamente. Não teria... seria... não impossível, os Estados Unidos fariam, mas é improvável de que isso acontecesse sem que Colômbia e Brasil ao menos tivessem conhecimento ou algum tipo de sinalização. E num momento, né, Giane, você acompanhou muitas das reuniões, das repercussões em que Brasil e Estados Unidos estavam, talvez no seu momento mais próximo desse governo Lula III, né, no momento em que autoridades americanas e autoridades brasileiras estavam conversando, né, o nosso ministro Mauro Vieira, o vice Geraldo Alckmin, todos os outros atores envolvidos, esse era o momento de maior proximidade de Brasil e Estados Unidos, inclusive celebrado, né, pelos exportadores quando algumas ou parte das tarifas caíram. Então eu acho que faz bastante sentido essa leitura. E aí pode vir a retirar algum receio, parte do receio que se tem de como é que seria a reação de Trump a um posicionamento de apoio, né, à Venezuela. Esse posicionamento que se espera para hoje ainda do Itamaraty após essa reunião vai ser muito importante. O tom dele, assim como nós observamos o tom da nota divulgada pelo governo russo, que veja só, Putin pedindo diálogo, veja só. Como é que o Itamaraty vai se pronunciar? Ele vai apoiar Maduro ou ele vai apoiar a Venezuela? Como é que vai ser escrito esse texto? Porque ainda que é oficial, né? Vai ser um posicionamento oficial. E dificilmente, eu acredito que, assim como eu concordo com o professor, o Brasil vai se posicionar a favor de uma interferência dos Estados Unidos a uma nação sem um respaldo claro do direito internacional. Mesmo que Trump use lá uma legislação que ele vá resgatar no momento de interferência para combate ao tráfico de drogas, ao narcotráfico. Mas é uma interferência à soberania que pode vir a provocar uma reação da população da Venezuela e de outros países da América do Sul. Então, acho, considerando o histórico, né, Kelly, que tu conhece melhor do que eu, que é o posicionamento do governo Lula em outros momentos, apoiar o regime venezuelano. Então, oficialmente,
o Brasil vai ter que se posicionar. Agora, como é que vai ser esse posicionamento? Oficialmente, e como é que vai estar escrito nesta nota esse posicionamento do Itamaraty? Aí a gente pode já fazer alguma projeção de impacto econômico na negociação do tarifaço, tá? Fora outros reflexos econômicos, é uma guerra no quintal da nossa casa. Né? Então isso pode ter um impacto econômico, sim. Nós temos recebido muitos refugiados venezuelanos nos últimos anos. Eles inclusive hoje estão no topo do ranking de estrangeiros que têm empregos com carteira assinada aqui no Rio Grande do Sul. Passaram outras nacionalidades que antes dominavam, né? Venezuelanos hoje, o pessoal de frigoríficos, Kelly e Thiago, costuma dizer que se não fossem os venezuelanos não teria mão de obra para frigorífico mais aqui no interior do estado. Sem falar de outros setores econômicos, né? Então isso... Quer dizer, o Rio Grande do Brasil, a gente tem essa percepção, é óbvio, né? A gente fala muito sobre a questão migratória, mas Rio Grande do Sul sendo também impactado, como tu disseste, pela vinda dos venezuelanos. As indústrias, tem indústrias gaúchas que vão lá para a fronteira pegá-los, dentro de uma parceria com a ONU, com a Organização das Nações Unidas, para trazer esses trabalhadores para cá. As indústrias vão, inclusive tem um programa da Federação das Indústrias aqui do Rio Grande do Sul para fazer essa busca ativa, né? Ir atrás e trazê-los aqui para o Rio Grande do Sul. E é claro que nós temos, aí eu guardei para o final, né? Que é o petróleo. No petróleo, né? O petróleo, ele é o pomo da discórdia entre Venezuela e Estados Unidos, tá? Independentemente de Trump eventualmente falar sobre a ideologia, Maduro como ditador, enfim, outro narcotráfico, o petróleo é o que está no centro dessa discussão. A Venezuela tem 17% das reservas de petróleo do mundo, tá? São 300 milhões de barris. Esse volume, e agora a gente consegue ter uma ideia, o volume de petróleo, de reservas de petróleo da Venezuela é quase 4 vezes maior do que o dos Estados Unidos. Tá? Então é poder energético, né? E energia é o ouro do país agora. Então esse ponto é bem importante. Num primeiro momento deve ter uma reação de alta de cotação. Ainda tem muita coisa para acontecer hoje, tem essa coletiva, tem manifestações dos países, do Itamaraty, mas até segunda-feira, quando abrem os mercados, as bolsas de valores. Mas costuma-se ter uma reação de alta do petróleo quando se envolve ataques a regiões produtoras. E Venezuela tem essas reservas, tá? Então, no primeiro momento, devemos ter uma alta. Se essa alta vai se sustentar a ponto de influenciar preço de combustíveis, se influenciar inflação e até travar a tão esperada redução da taxa de juros aqui pelo Banco Central, vai depender de como for conduzido o futuro do governo da Venezuela. Aí temos aqueles cenários que vocês estavam conjecturando antes, sim, né? Maria Corina Machado. Então, assim, como é que vai continuar? Como é que vai se tratar dessas reservas da Venezuela? Quem vai decidir sobre elas? Se os Estados Unidos tomarem para si, né? Aí teriam um controle sobre imensas reservas, poderiam aumentar a oferta de petróleo. E tendo esta previsão de aumento de oferta de petróleo, tu teria uma redução da cotação. Mas assim, trago aqui todos os cenários possíveis, e talvez nem todos, né, mas alguns dos cenários possíveis que podem vir a impactar indicadores econômicos ao longo dos próximos dias e semanas, Kelly. Mas deixa eu só então fazer um fechamento. Essa questão do petróleo, por óbvio, né, vai ter impacto no preço do barril, mas para combustível imediatamente a gente não chega a dizer, ou é provável? Não, para combustível imediatamente não, né? A não ser que seja uma coisa muito, muito drástica. Então, assim, no primeiro momento, eu acredito que vai ter uma alta de petróleo, tá? Se por esta tensão que foi provocada, a não ser que até segunda-feira a gente tenha já um cenário mais estabilizado, né? O Josimar Farina trouxe mais cedo aqui a informação de, quem sabe, tem um acordo sendo costurado entre Maduro e Trump, né? É uma possibilidade, né? Tem tantas coisas possíveis agora no radar, mas a Petrobras não costuma repassar aumentos, oscilações fortes de petróleo quando elas acontecem assim num curto prazo. Ela espera para ver exatamente o que vai, qual é a tendência para dias e semanas e até meses antes de fazer os repasses. Não é mais como era antigamente, que o repasse acontecia todo dia, toda hora. Né? Então ela costuma esperar até para evitar ter que aumentar e depois vir outra notícia e ter que reduzir 2 dias depois. Não é a política atual de preços da Petrobras. Então é importante a gente entender como é que vai ser o cenário futuro para conseguir projetar o impacto que nós teríamos nos combustíveis e aí, né, reforço por consequência a inflação e taxa de juros no Brasil.